Quero compartilhar com você nessa manhã uma mensagem a reflexão, na verdade, né? Sobre vida cristã. E o tema dessa reflexão, o tema dessa mensagem é correndo a corrida da fé. Correndo a corrida da fé. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à nossa celebração de domingo aqui na Igreja Central, aí na internet, aí na nossa transmissão ao vivo. Se você está conosco pela primeira, segunda ou terceira vez, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aí no nosso templo virtual, no nosso canal no YouTube. Há visitantes conosco aqui nessa manhã? Alguém visita a nossa igreja pela manhã? Aqui, temos uma mão lá atrás. Levanta-se bem alto sua mão, querida, para a família te ver. Levanta sua mão, levanta sua mão. Aí, ó. Quem é da família, rapidinho, se levante aí e cumprimente a essa irmã que está nos visitando, para que ela se sinta acolhida, bem-vinda e volte mais vezes. Isso. Muito bem. É um prazer recebê-la aqui. Essa é a nossa família de fé, uma casa de família. Então, volte sempre que quiser, será sempre muito bem-vinda. Então, eu quero compartilhar com você essa reflexão, essa mensagem. Correndo a corrida da fé. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo 9. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, ouça o que eu vou dizendo. Irmãos, o novo nascimento é um fenômeno. Quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo da nossa insuficiência sem Deus e da nossa necessidade dele, pela fé na mensagem do Evangelho e na obra de Cristo, e na obra do Cristo do Evangelho, nós entregamos voluntariamente a nossa vida a Ele, nós nascemos de novo. Exatamente nesse momento, quando isso acontece, nós nascemos de novo. Isso é um fenômeno. Você me entende? Diga amém. Isso é um fenômeno. O que acontece a partir desse fenômeno, que é o que nós chamamos de crescimento espiritual, que é o que nós chamamos de maturação espiritual, isso não é um fenômeno, isso é um processo. Isso é um processo. Então, a nossa entrada na vida cristã é um fenômeno, mas a nossa jornada na vida cristã é um processo. Um processo que levará toda a nossa vida até a volta de Cristo. Porque jamais chegará o dia em que nós já tenhamos sido suficientemente santificados, que já não haja mais nada para ser corrigido ou santificado em nós. Você concorda comigo? Diga amém. Jamais chegará o dia em que nós teremos conhecido tudo o que se pode conhecer de Deus. Jamais chegará o dia em que nós teremos esgotado toda a revelação da Sagrada Escritura. Jamais. Por quê? Porque a jornada na vida cristã é a jornada de uma vida inteira. Por isso, eu gosto de pensar que a nossa jornada na vida cristã é como uma maratona. Uma maratona que deve ser corrida com inteligência, e que uma maratona que deve ser corrida com inteligência e com entendimento, com conhecimento. Diferentemente das maratonas, as corridas de tiro rápido, as corridas de 100 metros, de 200 metros, elas são uma corrida de altíssima intensidade que se corre em pouco tempo, não é verdade? Mas as maratonas não. As maratonas são uma corrida de longas distâncias que se corre, em geral, num ritmo muito mais lento do que se corre as corridas de tiro rápido. Por quê? Porque o que é mais importante numa maratona é correr e continuar correndo. O que é mais importante numa maratona é chegar. Obviamente que, no contexto das competições, todos os que correm uma maratona querem correr para ganhar a maratona. Mas o mais importante numa maratona é correr. Perdão, o mais importante numa maratona é chegar.
e não necessariamente chegar primeiro. Eu não sei se você que gosta de esportes e que acompanha esportes de uma maneira geral, já ouviu o testemunho de pessoas que treinaram e correram uma maratona de pessoas que não eram atletas profissionais, mas treinaram e correram uma maratona. Vocês já ouviram? Meias maratonas, corridas de longa distância. Para essas pessoas que não são atletas profissionais, o mais importante é chegar, é completar a maratona. Há uma corrida de resistência muito famosa em todo mundo chamada Ironman. Eu não sei se alguém já ouviu falar dessa corrida. Essa é uma corrida extenuante, porque ela envolve não só a corrida, altamente extenuante, porque ela não envolve só a corrida, mas ela envolve também natação e ciclismo. E eu conheço muitas pessoas, eu gosto de Ironman, não pratico Ironman, mas gosto de Ironman. Eu tenho curiosidade por essa modalidade esportiva. E eu conheço a história de muitas pessoas que treinaram e que treinam só para completar o Ironman. Que terminaram o Ironman, completaram o Ironman, já seria um grande feito. Estou dizendo isso que é para que você entenda que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros. A vida cristã não é uma corrida de tiro rápido. A vida cristã é uma maratona, que se deve correr com inteligência, que se deve correr com entendimento, com conhecimento. Por quê? Porque o mais importante não é chegar rápido, o mais importante é chegar. Amém? O mais importante não é chegar rápido, é chegar. Então estamos nessa jornada, estamos nessa maratona, correndo com entendimento, correndo com inteligência, a corrida da fé. E há três, como é que eu posso chamar? Não são necessariamente passos, mas são ações, são movimentos. 3 movimentos necessários a todo corredor da fé, para que a sua corrida seja concluída, a sua corrida seja finalizada no dia de Cristo. E quem nos ensina isso é o apóstolo Paulo aqui nessa passagem que nós vamos ler agora, 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 27. A palavra de Deus diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Primeiro movimento que todo corredor da fé precisa para completar com sucesso a corrida da fé é preparação. No versículo 25 nós lemos: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos. Olha só o que Paulo diz. Paulo diz que nós também, nós os que estamos correndo a corrida da fé, também nos submetemos a um treinamento rigoroso. Mas não para ganhar uma coroa que perece, mas uma coroa que dura para sempre. Então a corrida da fé exige de nós preparação. Preparação. Obviamente, como o novo nascimento é um fenômeno, e imediatamente ao novo nascimento nós somos inseridos na vida cristã e começamos essa maratona, essa preparação não é uma preparação pré-corrida, pré-maratona. Essa é uma preparação que acontece a partir do novo nascimento, enquanto nós damos os primeiros passos dessa maratona, dessa corrida. Nós precisamos entender que a vida cristã exige de nós a prática constante e consistente das disciplinas espirituais que promovem o nosso crescimento espiritual e a nossa maturidade cristã. E isso envolve muito mais do que vir à igreja regularmente toda semana para cantar alguns louvores e receber a palavra de Deus. Isso envolve diligência, isso envolve responsabilidade, isso envolve comprometimento com ações diárias, que são como essas disciplinas que nós praticamos para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade cristã. E há, no escopo do que nós chamamos de disciplinas espirituais,
muitas disciplinas espirituais que nós devemos praticar como esse disparador do nosso crescimento espiritual, da nossa maturidade cristã. Mas há 4 que são essenciais e fundamentais para o crescimento espiritual saudável, para a maturidade cristã. A meditação nas Escrituras, a oração, a comunhão entre os irmãos e o serviço. Novamente, a meditação nas Escrituras, a oração, a comunhão entre os irmãos e o serviço. Essas 4 disciplinas espirituais, elas compõem melhor dizendo, essas 4 disciplinas espirituais, elas são essa preparação com a qual nós nos preparamos para a nossa corrida na fé. Há outras disciplinas que eu não vou falar aqui. Por quê? Porque essas são essenciais e fundamentais. Paulo diz que os que competem por uma coroa corruptível, eles são submetidos a um treinamento rigoroso. Quando a gente vê atletas de alta performance, performando assim de uma maneira incrível, o que nós vemos é o resultado desse treinamento rigoroso. O que nós vemos é o resultado desse esforço extenuante. O que nós vemos é o resultado dessa aplicação diligente e responsável das disciplinas que o permitem, que promovem e o permitem performar dessa maneira. Mas nós não vemos como esse treinamento acontece. Nós não vemos o que acontece nesse treinamento. Nós não vemos as privações, nós não vemos os sofrimentos, nós não vemos as dores, nós não vemos as contusões, nós não vemos a dieta rigorosa, nós não vemos o sono regulado. Nós não vemos nada disso. Nós só vemos a performance. Nós só vemos a alta performance e nos surpreendemos. Às vezes de maneira inocente, achando que aquilo é um dom inato, achando que aquela pessoa nasceu com aquela habilidade e que para aquela pessoa para aquela pessoa é normal, é natural aquele resultado. E não, há um treinamento rigoroso por trás. Fazendo essa analogia com os esportes, se nós pensarmos na vida cristã como essa jornada de uma vida inteira, essa maratona que requer de nós essa preparação, nós precisamos entender que chegar à maturidade espiritual, onde os milagres de Deus acontecem na nossa vida, chegar à maturidade espiritual, onde nós amadurecemos no nosso relacionamento uns com os outros, onde a prosperidade na nossa vida de todas as formas, onde nós vemos a manifestação de Deus constantemente na nossa vida, onde há resposta de oração, onde há um crescimento no conhecimento, na revelação das Escrituras, onde há o desenvolvimento do ministério individual, particular de cada crente, onde há operação nos dons espirituais. Para nós chegarmos a esse lugar de maturidade, nós precisamos praticar com consistência, praticar com constância e consistência as disciplinas espirituais que promovem o crescimento espiritual e a maturidade cristã. Você está me entendendo? Diga amém. Então, sem preparação, não há como vencer a corrida da fé. Sem preparação, não há como concluir a corrida da fé. Sem preparação, não há como terminar essa maratona. E eu penso que a analogia com os esportes que o próprio apóstolo Paulo faz nessa passagem que nós acabamos de ler, ela é perfeita. Por quê? Porque essa analogia nos faz entender bem o que significa a palavra disciplina. Disciplina não só como a matéria a qual nós vamos nos dedicar, mas ao modo como nós vamos nos dedicar a essa matéria. Por exemplo, nós temos na nossa comunidade de fé um irmão muito querido, e especialmente porque ele é mais que vencedor. Está aqui com a camisa do Flamengo, né? E me perguntaram esses dias por que você é flamenguista. Porque eu sou mais que vencedor, né? Então, ele está aqui o Glaucio, que é mais que vencedor, está aqui flamenguista. Mas também ele também é faixa preta de jiu-jitsu, mestre de jiu-jitsu. E eu pergunto para você, Glaucio, levou quanto tempo você chegar à faixa preta no jiu-jitsu? Mais de 10 anos. E você treinava todos os dias? Todos os dias, todo santo dia. Em média, quanto tempo por dia você treinava? Hã? Em média, 3 horas por dia. Durante 10 anos, para chegar à faixa preta de jiu-jitsu. Você entende, irmão? A gente às vezes olha para Atos dos Apóstolos e vê o resultado
da fé dos apóstolos, de como eles se moviam no sobrenatural, de como os milagres aconteciam, de como coxos andavam, os cegos viam, os surdos ouviam, de como uma multidão era acrescentada à igreja a cada grande discurso de um apóstolo ou de outro. E nós ficamos maravilhados com isso. Eu não sei você, mas eu não fico só maravilhado com isso, eu também me pergunto todas as vezes que eu leio, por que isso não acontece hoje? Por que isso não acontece hoje com tanta frequência, como acontecia com eles? Com tanta intensidade como acontecia com eles? Talvez, porque não haja na igreja de hoje a mesma dedicação às disciplinas que havia no ambiente em que a igreja cresceu no primeiro século. Talvez não haja na igreja de hoje a mesma disposição que havia nos primeiros apóstolos. Você quer ter uma ideia mais clara do que isso significa? Se eu não me engano, no capítulo 2 ou no capítulo 3, no capítulo 3 ou no capítulo 4 de Atos, há um acontecimento muito importante para a história da primeira igreja e para a história do evangelho de maneira geral. O que aconteceu? O que aconteceu foi que muitas pessoas mesmo, milhares de pessoas, vieram para Cristo de uma única vez, a partir de 2 pregações do apóstolo Pedro. E aí o que era um grupo pequeno de quase 120 pessoas, de repente era um grupo de quase 10.000 pessoas. E aí o que aconteceu? A Bíblia relata que aqueles crentes aguardavam a volta de Cristo para aquela mesma época, porque Cristo disse que voltaria logo. E eles encararam, e eles entenderam o que Cristo disse de modo literal. Então eles pensaram, bom, se Cristo vai voltar logo, vamos fortalecer essa comunidade de fé vivendo juntos e desfrutando juntos, de maneira comum, de tudo que nos pertence. E aí o que eles começaram a fazer? Começaram a vender os seus próprios bens, trazer o dinheiro dos seus próprios bens, casa, posses, aos pés dos apóstolos, e os apóstolos então faziam a divisão desse recurso, dando a cada família o que era essencial à sua sobrevivência, à sua subsistência. E eles viviam juntos nesse contexto. Só que a igreja cresceu muito, eram muitas pessoas. E o que acontece é que os judeus de fala grega começaram a brigar com os judeus de fala... Por que eu não li o texto, né? Estou aqui tentando contar a história de cabeça. Olha só. Os judeus de fala grega estavam brigando com os judeus de fala hebraica. Por quê? Porque algumas famílias estavam ficando sem suprimento, enquanto outras tinham suprimento demais. Nessa divisão de bens, nessa repartição de bens e recursos. E aí o que os apóstolos fizeram? Os apóstolos falaram o seguinte, aí o povo começou a reclamar com os apóstolos. Aí o que os apóstolos fizeram? Eles disseram o seguinte, olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escolher entre vocês 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo, a quem nós vamos encarregar dessa responsabilidade. Porque nós, olha só, disse o apóstolo, disse Pedro, vamos nos dedicar ao ministério da oração e da palavra. Presta atenção nisso. Os primeiros apóstolos estavam ali aplicando responsabilidade e foco na disciplina mais importante para o crescimento da igreja. Dedicação ao ministério da oração e da palavra. Eles não podiam, embora fosse uma atividade nobre e necessária, dedicar-se à diaconia naquele momento, para fazer a repartição de alimentos e recursos entre o povo. Eles precisavam dedicar-se ao ministério da oração e da palavra para que a igreja continuasse crescendo. Por isso a analogia que Paulo faz com os esportes aqui em 1 Coríntios 9, ela é perfeita, porque ela nos ajuda a entender melhor o que significa disciplina. Disciplina não é uma coisa que você faz hoje e depois só faz semana que vem. Disciplina não é uma coisa que você faz hoje e só faz mês que vem de novo. Isso não é disciplina. Disciplina é uma coisa que você faz hoje, faz amanhã, faz depois de amanhã, e depois, até que você alcance o resultado que se pretende com a aplicação daquela disciplina. As disciplinas espirituais são práticas que devem ser praticadas diariamente, com constância e consistência, para o fim que se pretende. Qual é o fim que se pretende? O crescimento espiritual e a maturidade cristã. Amém? Então, para correr a corrida da fé, nós precisamos nos dedicar a essa preparação. Nós precisamos nos dedicar à prática dessas disciplinas espirituais que promovem esse crescimento espiritual e a maturidade cristã. E as 4 principais delas, entre muitas que existem,
são a meditação nas Escrituras, a oração, a comunhão entre os santos e o serviço. Nós precisamos ler e meditar nas Escrituras diariamente. Diariamente. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pão fala de alimento. Jesus disse na sua tentação no deserto: nem só de pão, o pão físico, viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está comparando a palavra que procede da boca de Deus ao pão, ao alimento. Logo, a palavra de Deus é também alimento. A palavra de Deus é o pão que alimenta a alma do crente. A palavra de Deus é o pão que fortalece o espírito do crente. Amém? Por isso nós precisamos do pão diariamente. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Assim como nós nos alimentamos de alimento físico diariamente, nós também precisamos nos alimentar do alimento espiritual que fortalece a nossa alma e fortifica o nosso espírito diariamente. Amém, irmãos? Nós não podemos pensar a palavra de Deus como esse livro, como esse compêndio de histórias muito legais que nos informam sobre Deus e sobre o que aconteceu com o seu povo ao longo da história. Não, não, não. A Bíblia não é esse compêndio de histórias legais que nos informam. A Bíblia é a palavra viva de Deus que nos forma. E é com esse entendimento que nós precisamos abordá-la. E é com esse entendimento que nós precisamos entendê-la como uma disciplina que deve ser praticada diariamente. Amém? E como eu disse, a vida cristã é uma maratona. Uma maratona não se corre com a intensidade com que se corre uma corrida de tiro rápido. Logo, se a maratona é uma corrida que não se corre como se corre com a intensidade, como não se corre uma corrida de tiro rápido, numa maratona nós precisamos correr num ritmo sustentável. Um ritmo que nós sejamos capazes de sustentar até o fim da maratona, até o fim da corrida. Quando você observa uma maratona acontecendo, você percebe o quê? Você percebe que quando o tiro de largada é dado, os corredores dessa maratona começam a correr, obviamente, para nós que estamos assistindo na televisão ou ao vivo, lentamente. Eles começam a correr num ritmo mais lento. Por quê? Porque é uma corrida de tiro longo. Uma corrida que leva muito tempo, uma corrida que leva muitos quilômetros. Então, se ele sai correndo desesperadamente para tentar chegar na frente, o que vai acontecer? No meio da corrida, no meio da maratona, eles vão cansar, vão diminuir o ritmo, e está vindo atrás. E começou a corrida com um ritmo menor e agora pode aplicar um ritmo mais forte, vai ultrapassá-lo. Ele, quiçá, terminará a corrida, porque pode ser que não termine. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, se a palavra de Deus é uma disciplina que deve ser aplicada diariamente para o fortalecimento da alma e do espírito do crente, não importa com que intensidade você vai ler, o que importa não é a intensidade com que você vai ler a palavra, mas a frequência e a constância com que você lê a palavra. Amém? Não se trata de ler longos textos por um longo período de tempo. Se você pode fazer isso, se você tem tempo hábil para fazer isso, se você está numa circunstância favorável para fazer isso, faça, porque só vai lhe fazer bem. Mas de maneira geral, considerando o ritmo de vida que todos nós vivemos, o que importa não é necessariamente a intensidade, a quantidade de tempo que você gasta lendo a Bíblia diariamente, mas que você leia e medite na Bíblia diariamente. Amém? Amém, igreja? Então guarde isso, olha. No que diz respeito às disciplinas espirituais, sem pressa e sem pausa. Amém? Sem pressa e sem pausa. O crescimento ele vem com a constância. Lembra do Glaucio? Levou 10 anos. Levou 10 anos para chegar à faixa preta. Estou dizendo que você vai levar 10 anos para se tornar um crente maduro, para operar nos dons, para desenvolver o seu ministério. Não, não. Mas você precisa entender que essa corrida, ela é uma maratona, ela não é um tiro de 100 metros. Então você precisa ler e meditar nas Escrituras diariamente, ainda que seja um pouquinho, mas você precisa fazer isso diariamente. Amém? A oração é a mesma coisa. Algumas semanas atrás eu falei um pouco sobre oração e disse que
o ensino de Jesus sobre oração em Mateus capítulo 6, ele é libertador. Porque se nós lermos o ensino de Jesus sobre oração no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, com atenção e honestidade hermenêutica, nós vamos perceber que Jesus está ensinando aos seus discípulos que o que importa não é orar muito, o que importa é orar certo. Logo, assim como se deve abordar a palavra de Deus sem pressa e sem pausa, também deve se abordar a oração sem pressa e sem pausa. Novamente, se você está numa circunstância favorável a isso, se você tem tempo, você pode, faça, ore por muito tempo, adorando e celebrando a Jesus, contemplando a sua beleza, louvando o seu nome, sendo grato a Ele, porque isso só vai lhe fazer bem, só vai lhe fazer bem a sua espiritualidade cristã. Mas se você não pode, concentre-se, ou se você não pode, ou se por algum motivo não dá para fazer isso dessa maneira, concentre-se em fazer isso diariamente, ainda que seja por um pequeno período de tempo. Amém? Amém? Então não é sobre orar muito, é sobre orar certo, mesmo porque as bases da oração é crer e receber. Então se você crê e recebe uma vez, você não precisa ficar insistindo naquilo ali o tempo todo. Você crê e recebe uma vez, o que você faz na próxima vez? Agradece. Você crê e recebe uma vez, o que você faz na próxima vez? Louva e agradece a Deus pela sua vitória, pela sua resposta. Amém? Então você deve orar diariamente, louvando e adorando a Jesus por quem Ele é na sua vida, diariamente, ainda que seja por um pequeno período de tempo. A comunhão entre os irmãos, eu falei no princípio do culto, nós estamos no lugar onde Deus libera sobre nós a sua bênção. E não necessariamente na igreja, aqui nesse prédio, mas em qualquer ambiente onde os cristãos estejam reunidos. A bênção do Senhor é liberada. Em qualquer ambiente onde as coisas de Deus estão sendo tratadas com amor, com amor, com honestidade, com verdade, a bênção de Deus é liberada. Portanto, nunca acredite que a igreja não é necessária. Nunca acredite que reunir-se com os irmãos não é necessário. Nunca acredite nessa que talvez seja a maior mentira, o maior engano que o diabo pode conseguir colocar na mente de um crente. De que a igreja não é necessária, de que a igreja não é importante. De que tanto faz se você vai à igreja ou não, porque o que importa é a sua comunhão pessoal com Deus, o que importa é que você lê a Bíblia e ore. Não! Não! Você precisa estar na comunhão entre os irmãos, você precisa estar na igreja, você precisa estar no lugar onde o Senhor ordena a sua bênção, para ser fortalecido, para ser encorajado, para ser ensinado, para receber a revelação do Senhor. Todos, absolutamente todos nós já tivemos pelo menos uma experiência de uma oração respondida, de um milagre recebido, de uma porta aberta, de uma palavra encorajadora, de uma mensagem libertadora, de um fardo aliviado, no ambiente da igreja, sim ou não? No ambiente da igreja, no ambiente onde os irmãos, onde os santos estão reunidos. Porque é assim que deve ser, e é assim que deve ser porque Deus disse que deve ser assim. Então não acredite nesse engano do diabo. Ah, hoje eu vou ficar em casa de perna para o alto porque estou muito cansado. Vou ficar vendo uma Netflix aqui. Você que está assistindo a gente aí online, sabe? Se você está assistindo a esse culto, você está errado. Porque você deveria estar prestando um culto e não assistindo a um culto. E esse é o nosso desafio com essa coisa da internet, né? Encorajar os irmãos para que entendam que, mesmo por trás de uma tela, o que nós devemos não é assistir a um culto, é prestar um culto. Por isso a gente sempre diz, né? De repente a gente está dizendo menos do que já disse. Afaste as cadeiras, afaste o sofá, se levante, se expresse para o Senhor. Dê a sua oferta agora, no momento em que a oferta está acontecendo aqui no templo. Se envolva, participe. Erga as suas mãos, adore, louve, agradeça em voz alta. Obviamente, a menos que você não possa. Porque se você está apenas assistindo a um culto, você está errado. O que você deveria estar fazendo é prestando um culto ao Senhor. Se envolvendo, entregando, celebrando o seu culto ao Senhor. Então, se você está com a gente online aí, seja lá onde for que você esteja, não deixe o culto aberto no computador e a Netflix aberta na televisão. Não deixa o culto aberto no celular e no computador aqui, está rolando aqui uma receita. Não, irmão. Se é um culto ao Senhor, se concentre. Se é um culto ao Senhor, preste o seu culto ao Senhor com reverência. Preste o seu culto ao Senhor com responsabilidade. Preste o seu culto ao Senhor com dedicação. Amém, igreja?
Amém? Aqui é a mesma coisa. Não fique aqui no templo com a cabeça em outro lugar, com a cabeça na conta que você vai ter que pagar amanhã, com a cabeça no problema que você vai ter que resolver no trabalho essa semana. Esteja concentrado, esteja focado em entregar o seu culto, o seu louvor, a sua adoração, a sua oferta, a sua oração ao Senhor, a sua expressão de gratidão ao Senhor, com honestidade, com verdade, porque esse é o culto que Ele recebe. Amém? Esse é o culto que Ele recebe. Então, constância gera consistência. Disciplina produz constância. A constância gera consistência. A consistência produz maturidade. Amém? Então não é sobre fazer muito, é sobre fazer certo. Leia a Bíblia e medite nas Escrituras diariamente. Ore e louve ao Senhor diariamente, no seu lugar de oração. Esteja na comunhão entre os irmãos. Esteja na comunhão entre os irmãos. Valorize estar na igreja. Valorize estar na igreja. Obviamente, me referi a você que está nos assistindo online. Há muitos irmãos que estão nos assistindo online em muitos lugares que não estão aqui porque não podem. Porque não podem. E glória a Deus. Porque Ele nos deu essa oportunidade através da internet de falar com você, de que você esteja conectado conosco. Mas há muitos irmãos que estão nos assistindo e que não estão aqui porque não querem. E que não estão aqui porque valorizaram mais ou priorizaram estar em outro lugar, fazendo outra qualquer coisa. E aí abriram o culto lá no YouTube para ver o que estava rolando. Entende? Então, obviamente, se você é essa pessoa que não pode estar aqui, muito bem. Se você é essa pessoa que ainda está esperando a vacina, que ainda não se sente segura, que ainda está em isolamento social e que por isso está usufruindo do que nós oferecemos na internet, ok. Mas se você não está aqui porque você não quer, aí isso é um problema. Isso é um problema. Então valorize estar na igreja, valorize estar na comunhão dos irmãos, porque aqui nós somos encorajados, nós somos abençoados, nós somos fortalecidos, aqui nós recebemos a revelação, a palavra de Deus, aqui nós somos inspirados pelos louvores, aqui nós somos abastecidos para a nossa semana, amém? Aliás, deixa eu fazer uma correção à minha própria fala, aqui nós não somos abastecidos, nós devemos vir abastecidos para extravasar aqui e nos preparar para sair para a semana com alegria, amém? Amém, irmão? Porque a igreja não deve ser, não, eu esvazio meu tanque espiritual a semana toda e venho na igreja no domingo para encher o tanque. Não é assim que funciona. Né? Eu não devo deixar jamais que meu tanque se esvazie. Não é? Eu sempre ouvi, desde que eu comprei carro, meu pai dizia, quando você encher o tanque, não deixa o tanque descer da metade. Chegou na metade, bota mais um pouquinho. Chegou na metade, bota mais um pouquinho. E aí de tempos em tempos você tem que trocar, né, essa gasolina, andar até o final, encher de novo. Mas em geral, não é bom deixar o tanque vazio. Porque se o ponteiro cola e a luzinha do combustível acende, você pode andar e de repente sua bomba de combustível queimar. Seu carro pode parar ou não ligar mais. Então a gente não vem para cá na reserva para se abastecer para a semana. A gente não deve deixar o tanque esvaziar durante toda a semana. E aqui a gente recebe essa carga para uma semana vitoriosa, para uma semana gloriosa, para sermos usados por Deus. Amém? Então valorize a comunhão entre os irmãos. E o serviço é essa outra disciplina espiritual que é essencial e fundamental ao desenvolvimento espiritual e à maturidade cristã. Nós não podemos ser espectadores do que Deus está fazendo, mesmo porque nós não somos. Essencialmente, nós não somos. Nós vemos na palavra de Deus em muitos lugares, a Bíblia nos ensinando que a igreja é o quê? O corpo de Cristo. Que a igreja é a família de Deus. Que nós somos cooperadores e trabalhadores com Deus na obra em que Ele está realizando. Em Marcos 16, em Mateus 28, nós lemos o que chamamos de a grande comissão. O que é uma comissão? É uma missão que é feita em conjunto. É uma missão que é feita com. Então, a missão é de Deus e Ele está desenvolvendo a sua missão conosco. Por isso, essa é a nossa grande comissão. Espalhar o evangelho do reino, anunciar as boas novas de Cristo, viver uma vida para a glória de Deus, anunciando a partir da nossa própria vida o testemunho de quem Deus é e do que Ele faz na vida de quem o ama e de quem se entrega a Ele, de quem entrega o seu coração a Ele, reconhecendo a sua necessidade de Deus e a sua insuficiência sem Ele. E essa é a nossa missão, essa é a nossa comissão, nosso trabalho. Mas para isso, nós precisamos entender a necessidade das disciplinas. E servir é uma disciplina essencial e fundamental, meu irmão. Nós não somos assistentes, somos participantes. Nós não somos espectadores, somos colaboradores, cooperadores. Amém? E não quer dizer que você deve se envolver com tudo que se faz aqui, nessa igreja, nesse prédio, através dos ministérios que nós temos.
Não, isso também, mas não como um fim em si mesmo. Você deve viver para amar e servir como parte do seu estilo de vida. Deve fazer parte da sua cultura pessoal, servir os outros. Servir os outros, de muitas e diversas formas como isso é possível ser feito. Sirva com recurso, sirva com tempo, sirva com influência, sirva com um abraço, sirva com uma palavra encorajadora, sirva abrindo uma porta, sirva ajudando a atravessar a rua, sirva ajudando a carregar uma carga, sirva contribuindo financeiramente, sirva doando uma cesta básica, sirva pagando uma conta alheia. Sirva. Porque não há crescimento espiritual e maturidade cristã sem serviço. Sabe o que acontece com o tempo é que nós vamos entendendo a igreja como esse lugar onde nós vimos receber. Mas a igreja não é esse lugar onde nós vimos receber. A igreja é esse lugar onde nós vimos ser encorajados a dar. Amém? Nós vimos ser encorajados a dar. Isso é a igreja. Isso é o corpo de Cristo em movimento. Quem são os pés e as mãos de Cristo? Quem são os ouvidos de Cristo? Quem são a boca de Cristo? Nós, eu e você juntos. Então, se a minha abordagem para com a igreja e a comunhão dos santos é essa abordagem de receber, de ter, de esperar, meu crescimento espiritual e minha maturidade cristã vão sendo prejudicadas. Só aqui mesmo, nesse ambiente em que nós nos reunimos como igreja, há uma centena de coisas para ser feitas. A Lê não está aqui hoje, eu não vi ela por aqui, não a vi por aqui. Mas a Lê coordena um grupo de mais de 30 irmãos voluntários que limpam a igreja, que consertam uma tomada, que pintam quando é preciso, que consertam o encanamento quando é preciso. Vai lá, se apresente. Eu sou um voluntário, quero servir. Tem a mídia, tem a transmissão. Ninguém que está ali é profissional não, irmãos. Aprenderam a fazer o negócio. Então você pode aprender também a servir. Aos irmãos da introdução que abrem portas, está lá, meu irmão abrindo a porta. Que recebe você com um sorriso, um álcool em gel na mão. Que recebe você lá no estacionamento, orienta o carro, como é que você deve estacionar. Que ajuda a carregar uma água, uma coisa qualquer. Coisa demais para fazer só aqui. Mas o que eu quero que você entenda é que é necessário extrapolar a ideia de serviço para além da igreja local. E entendê-la como uma parte essencial da nossa cultura de vida. Amém, irmão? Da nossa cultura de vida. Por quê? Porque esse é o testemunho de Cristo. Deus amou o mundo, Deus amou tanto o mundo que deu. Dar é a maior e mais importante expressão de amor que existe. Então, se eu digo que amo a Deus, mas não sirvo o meu irmão, esse amor é falso. É um fake love. Se eu digo que amo a Deus, eu tenho que servir. Eu tenho que servir, porque o amor não é uma ideia, o amor não é um sentimento. O amor é uma ação em movimento que revela a pessoa de Cristo. Que revela o amor de Deus. Amém? Já disse, se eu não me engano, foi Santo Agostinho: quem procura Deus encontra o seu irmão. Se não foi ele, agora foi. Que disse. Foi um santo qualquer, foi alguém que já viveu muito, influenciou bastante a igreja. Alguém disse isso. Quem procura Deus encontra o seu irmão. Então, aprender a servir. Servir é uma disciplina que se aprende. Toda disciplina se aprende. Você entra no evangelho e você não sabe ler a Bíblia, você aprende a ler a Bíblia. Você entra no evangelho e você não sabe orar, você aprende a orar. Você entra no evangelho e você não sabe o que é a igreja, o que isso significa, você aprende o que é a igreja, o que isso significa. Você também não sabe o que é servir, você aprende o que é servir. Todas as disciplinas espirituais são treináveis. E nós precisamos aprender a treiná-las e a desenvolvê-las para o crescimento espiritual saudável e para a maturidade cristã. Amém? Se você sabe cantar, se você sabe tocar, se você quer dançar, se você gostaria de pregar, de se expressar, de falar, procure a mim, procure os irmãos aqui, de vez em quando tem, porque agora a gente está com pouca demanda, mas frequentemente nós fazíamos audições, os irmãos chegavam na igreja, eu gosto de cantar, eu cantava na outra igreja. Então, o nosso ministério de louvor vai fazer uma audição, você vai chegar aqui, vai se apresentar, de repente você pode gostar muito, mas não saber fazer bem, e aqui um valor essencial da nossa cultura de igreja é a excelência. Você vai fazer uma coisa, então você vai ter que fazer muito bem. Amém? Amém? Então, se o irmão tem condições de cantar, vai passar pela audição, vai cantar. Vai passar pela audição da dança, vai dançar. Mas se não tem, a gente vai dizer, irmão, tem tantas áreas para você servir, cantar eu acho que não é uma delas. Em que você pode servir. Não é? Vamos extrapolar para além da igreja local. Que a gente fica muito...
a gente fica muito limitado quando a gente pensa em servir só na igreja local. E servir é essencial para o crescimento espiritual. Amém? Amém? Paulo diz, olha, preparação. Para correr a corrida da fé, é preciso saber que sem treino não há vitória. Amém? Sem treino não há vitória. Sem a aplicação correta e disciplinada das disciplinas espirituais, nós não crescemos espiritualmente, não nos desenvolvemos espiritualmente. E é possível, irmãos, é possível que você viva uma vida inteira no Evangelho como um bebê espiritual. Qual o problema com isso? O problema com isso é que ser para sempre um bebê espiritual é uma anomalia. Porque todo bebê que nasce para crescer, se desenvolver, não é? Então, se você nasce espiritualmente e não se desenvolve, você está vivendo em si mesmo uma anomalia. E aí você vai ser sempre aquele crente que depende de tudo para os outros, que depende dos outros para tudo. Para dar um papazinho na boca, para fazer uma oração, para 15, 20 anos no evangelho, tem vergonha de orar, não sabe. Irmão, 20 anos de evangelho com vergonha de orar? Não. Uma coisa é você ter vergonha de orar aqui, falar aqui, no microfone. Outra coisa é no seu grupo, outra coisa é no seu trabalho, na sua família. Ah, não, ora aí, eu tenho vergonha de orar. 20 anos de casa. Não tem como. Não tem como. O que isso significa? Isso significa que você ora muito pouco há 20 anos. Porque ainda se sente muito inseguro para orar. Oração é conversa com Deus. E quanto mais você conversa com Deus, e fala a Deus, e ouve a Deus, mais você se apropria dessa linguagem de comunicação com Ele. E mais fácil, e mais natural vai se tornando para você fazer isso em qualquer lugar, a qualquer hora. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Muito bem. Oração, meditação, oração, comunhão com os santos e serviço são a preparação do crente para o crescimento espiritual, para a maturidade cristã. Aí voltando lá para 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 26, Paulo diz, olha, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. O que Paulo nos ensina? Que além de preparação para correr a corrida da fé, nós também precisamos de clareza de visão. Corredores da fé sabem para onde estão indo. Qual é o nosso destino? Nosso destino é a glória eterna do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, estamos correndo em que caminho? No caminho da vida cristã, do crescimento espiritual, da maturidade cristã. Sabe o que eu já vi, irmão? Eu já vi crente de mais de 20 anos, sem indagar, disse, cara, se você morrer, você vai para o céu. Poxa, não sei, né? Sabe como é que é? Como você não sabe? Como você não sabe, irmão? Como você não sabe? Se você não sabe, você tem que nascer de novo. De novo. Entende? Para onde você está correndo? Para onde você está indo? O que você está fazendo? Com que finalidade você está fazendo o que você está fazendo? Qual o propósito disso? Qual o propósito dessa corrida? O que significa o destino o destino final dessa corrida? O crescimento, a maturidade, o que significa isso? O que Deus pretende com isso? Paulo diz, olha, eu não corro como quem corre sem direção. Eu não luto como quem está socando o ar, que não sabe no que está batendo. Não, eu sei para onde eu estou indo, eu sei que direção eu sei que direção eu estou seguindo. Eu tenho clareza de visão, eu estou vendo o meu destino. Clareza de visão. Não só nesse contexto mais macro, mais global, digamos assim, da nossa maturidade e do nosso crescimento, da nossa maturidade de maneira generalizada, mas clareza de visão também sobre o propósito de Deus para a sua vida, sobre o plano de Deus para a sua vida. Em Efésios 2:10, a Bíblia diz que nós somos criação de Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. De antemão, ou seja, um plano preparado, pré-desenhado, um plano desenhado na eternidade para nós, criação recriados em Cristo Jesus. Que boas obras são essas? Que planos são esses? Sabe? Isso deve levar a nossa consagração diária à vontade de Deus, ao propósito de Deus. Senhor, a minha vida está aqui, eis aqui a minha vida, eis aqui o meu tudo, as minhas habilidades, qual o plano do Senhor para mim, qual o propósito do Senhor para mim, guia a minha vida na tua direção, Senhor. Clareza de visão, corredores da fé sabem para onde estão indo.
Amém? Amém? Preparação, disciplinas espirituais, clareza de visão, propósito, destino, consagração à vontade de Deus. E no versículo 27, Paulo diz, olha, mas esmurro o meu corpo e o faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Versículo 27, nós aprendemos que, com o apóstolo Paulo, que para correr a corrida da fé, nós precisamos de perseverança diligente. Perseverança diligente. O prêmio é para aqueles que correm até o fim. Amém, irmão? Amém? Olha a importância da disciplina espiritual aí, porque quem não pratica as disciplinas espirituais, chega a um tempo que começa a perder a vontade de correr, acha que está correndo em vão, aí já começa a não vir mais à igreja, começa a não ler a Bíblia, começa a não orar, para a corrida no meio, volta de onde Deus tirou ele, de onde Deus tirou ela, volta aos velhos hábitos, às velhas práticas, volta aos velhos pecados. Olha só o que a Bíblia diz em... Não precisa abrir não, vou ler para você aqui. Em Hebreus capítulo 10, versículo 26. Se continuarmos a pecar, preste atenção, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, ou seja, o sacrifício de Cristo se torna em vão. Se torna em vão. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Preste atenção nisso aqui, irmão. Quando nós entramos na vida cristã e começamos a percorrer a maratona da fé, a jornada da fé, a corrida da fé, e abandonamos o caminho, isso é o mesmo que negar o sacrifício de Cristo. E negando o sacrifício de Cristo, nos tornamos inimigos de Deus. Quem é que quer viver a desgraça de se tornar um inimigo de Deus? Ou quem acaba vivendo a desgraça de se tornar um inimigo de Deus? Quem não entendeu a sua redenção em Cristo. Quem não entendeu a sua redenção em Cristo. Por quê? Quem não entendeu a sua redenção em Cristo, vem para Cristo pelo motivo errado. Vem para a igreja, mas não necessariamente se tornou de Cristo. Entende? Qual é o motivo? O único motivo certo pelo qual nós entregamos a nossa vida a Cristo. Nós somos convencidos pelo Espírito Santo, mediante a mensagem do Evangelho, que sem Deus, nós somos pecadores perdidos, condenados à morte eterna. Quando o fim de todas as coisas chegar, o que nos aguarda é o inferno. Então o Espírito Santo nos convence disso. Realmente, somos pecadores porque não vivemos de acordo com a vontade de Deus para a sua criação. E aí nós entregamos a nossa vida a Cristo, nos arrependemos, somos perdoados e começamos a nossa vida com Deus. Esse é o único motivo certo pelo qual nós vimos para Cristo. Sabe? Quando nós vimos para Cristo porque as coisas estão ruins lá em casa. Eu venho para Cristo porque as coisas estão ruins lá em casa, porque o negócio está quebrando. Porque, irmão, são motivos secundários. Talvez as coisas estejam ruins em casa, talvez o seu negócio esteja quebrando, porque você ainda é um pecador perdido e não tem a sabedoria de Deus para administrar a sua própria vida, segundo a sua vontade, talvez. Mas esse não é o motivo pelo qual você deve entregar a sua vida a Cristo. Esses não são motivos pelos quais você deve entregar a sua vida a Cristo. Senão o único motivo pelo qual nós devemos entregar a nossa vida a Cristo. O reconhecimento da nossa necessidade e insuficiência sem Deus. Amém? Amém? Então, quem não entende a sua redenção, para a corrida no meio do caminho. Quem não entende a obra da salvação, para a corrida no meio do caminho. Não ganha o prêmio, porque o prêmio só é dado a quem corre a corrida até o final. Nós lemos em Apocalipse, nós lemos no Novo Testamento, nós lemos em muitos lugares da Bíblia. Ao que perseverar, será-lhe dada a coroa da vida. Quem perseverar até o fim, será salvo e receberá a coroa da vida. Amém, irmão? Então o que interessa é correr e continuar correndo. Por isso é que a gente precisa correr num ritmo sustentável. Por isso é que a gente precisa entender que a vida cristã é uma corrida de tiro longo. Por isso a gente precisa entender que a gente precisa correr certo. Não pode correr de qualquer jeito. Você está comigo? Diga amém. Perseverança diligente, perseverança diligente. Eu faço hoje, faço amanhã, faço depois.
e depois, e depois, e depois. Porque eu já entendi que eu não posso viver sem isso. Eu já entendi que a minha vida depende disso, que o meu crescimento depende disso, que a minha maturidade depende disso. Depende disso. Depender é diferente de precisar, irmão. Você já me ouviu falar isso aqui? Se eu preciso tirar um parafuso da parede e não tenho a chave de fenda, eu me viro e tiro com uma faca de pão. Então eu preciso de uma chave de fenda, mas não dependo dela para tirar um parafuso simples da parede. Mas, para outras coisas, eu dependo. Depender significa que não é possível fazer de outra maneira. Não é possível fazer de outra maneira. Então eu entendo que eu dependo disso. Meu crescimento e minha maturidade depende disso. A consolidação da minha salvação depende disso. Pedro diz, olha, desenvolvei, 1 Pedro ou 2 Pedro, capítulo 1 ou 2, não me lembro. Desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Então a nossa salvação ela é disparada e agora nós a desenvolvemos. Por quê? Porque ao que vencer, ao que perseverar, no fim, lhe será dada a coroa da vida. Amém, irmão? E uma coisa está ligada à outra. Porque se eu sinto dificuldade em perseverar, onde eu encontro encorajamento? Na comunhão entre os irmãos. Por quê? Na comunhão entre os irmãos, haverá oração. E a oração aciona o poder de Deus. Na comunhão entre os irmãos, haverá a meditação na palavra. A palavra alimenta o meu espírito enfraquecido. Amém? Olha como uma coisa está ligada na outra, irmão. Olha como uma coisa está ligada na outra. Então, em nome de Jesus, entenda uma coisa. Nós somos chamados por Deus, através do Evangelho, à vida cristã, para uma maratona, para uma jornada de desenvolvimento, para uma jornada de crescimento, para uma jornada que deve nos levar à maturidade. Se não for assim, está errado. Se não for assim, não está de acordo com a vontade de Deus. Se não for assim, não funciona como Deus quer. Então nós precisamos entender o motivo para que as ações façam sentido. Amém? Amém? Então, prepare-se. Você está correndo a corrida da fé? Prepare-se sempre. Meditação, oração, comunhão e serviço. Amém? Meditação, oração, comunhão e serviço. Meditação para a formação da mentalidade do reino de Deus. Oração para a comunicação pessoal e particular entre você e Deus. Comunhão para o encorajamento, para o fortalecimento de uns para com os outros. E serviço para que o testemunho de Cristo que nos amou e serviu seja dado ao mundo. Clareza de visão, dedicação e consagração ao propósito de Deus. Senhor, eu me consagro, eu me dedico ao Senhor. Revela no meu coração qual é o teu propósito para mim, a tua vontade para mim. Qual é o teu plano, o teu caminho para mim, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero saber para onde eu estou indo. Numa dimensão menor, numa dimensão maior, nós sabemos que estamos indo na direção de Cristo. E que a glória eterna com Ele é o que nos aguarda. Mas qual o plano de Deus, qual o propósito de Deus para mim? Perseverança diligente. Correr e continuar correndo. Amém? Correr e continuar correndo. Esses são os corredores da fé que correm até o final, que vencem a corrida. Amém, irmãos? E a minha oração, meu desejo como pastor dessa família de fé, é que essa família de fé seja uma família de corredores vitoriosos. Amém? A minha oração por você é que você seja um cristão vitorioso. Quem é o cristão vitorioso? O cristão vitorioso é o cristão que está crescendo espiritualmente, que está amadurecendo espiritualmente, que já entendeu que a vida cristã não é sobre ele mesmo, mas é sobre quem Cristo quer ser através dele. Amém? Que você está crescendo, prosperando, se desenvolvendo, melhorando sua vida.
casando, vendo os milagres de Deus, vendo a obra de Deus se cumprindo na sua vida, formando família, tendo filhos, expandindo seus negócios. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida abundante. E essa vida abundante, irmãos, presta atenção, não é só a vida eterna, da qual nós desfrutaremos, cuja dimensão nós desfrutaremos só na glória. É a vida que nós recebemos de Deus é a vida eterna, a vida abundante, a vida plena, que é vivida agora e até a volta de Cristo. Então você deve viver plena e abundantemente a sua vida aqui e agora. Sabe, a Bíblia está repleta de promessas, repleta de encorajamento, repleta de palavras que nos falam sobre a intenção de Deus de nos abençoar, de nos empurrar, de nos prosperar, de nos fazer dar certo. Essa é a vontade de Deus para você. Romanos 12:2 diz, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Só a transformação de vida é quando eu renovo o meu entendimento sobre a vida, sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre a vontade de Deus para mim, através do Evangelho. Aí se eu fico preso a uma mentalidade antiga, pequena, tacanha, eu não consigo desfrutar essa vida plena e abundante que Ele me dá. Então eu preciso renovar a minha mente para entender que Ele quer o meu avanço, Ele quer o meu crescimento, Ele quer que eu dê certo, Ele quer que eu prospere, Ele quer que eu seja abençoado. Essa é a vontade de Deus para você, meu irmão. Você viva pleno, curado, cheio de paz, cheio de alegria, saúde. Essa é a vontade de Deus para você. Se isso é o que Deus quer para você, por que você também não o quereria? Intencionalidade, assertividade. Sabe, a vida cristã não é essa coisa assim que a gente vai, deixa o vento soprar, e para onde o vento soprar, a gente vai. Não, irmão. A corrida da fé é uma corrida que se corre com preparação, com clareza de visão e com perseverança. Amém? Eu quero que Deus te prospere. Eu quero que Deus abençoe sua família, seu casamento, seus filhos, sua casa. Eu quero que Deus abençoe seu trabalho. Eu quero que você cresça. Eu quero que você se desenvolva. Amém? Eu quero casar os jovens dessa igreja. Eu quero batizar os filhos de vocês. Eu quero que essa igreja seja um farol aceso nessa comunidade. Eu quero que essa igreja seja um lugar de alegria, um lugar de força espiritual. Eu quero que essa igreja seja um lugar de eletricidade espiritual. Sabe como é que é, irmão? A pessoa passa pela porta da igreja e toma um choque espiritual, um choque de fé. É isso que eu desejo, porque é isso que Deus deseja também. Mas nós precisamos entender a nossa parte nesse processo. Precisamos entender o nosso envolvimento, o nosso comprometimento nesse processo. Qual é a nossa parte? Qual é o nosso envolvimento, nosso comprometimento nesse processo? Correr a corrida da fé com preparação, clareza de visão e perseverança. Amém? Preparação, clareza de visão e perseverança. Aleluia! Aleluia! Porque no fim da nossa corrida há um prêmio. No fim da nossa corrida há um prêmio. Irmão, eu vou falar de novo para você se alegrar comigo. No fim da nossa corrida há um prêmio. Paulo disse, olha, se vocês esperam só para essa vida, se a esperança e a expectativa de vocês está só aqui e agora, no que se pode ter aqui nessa vida, vocês são os mais miseráveis. Na verdade, ele fala na primeira pessoa. Se eu espero, se a minha expectativa é só para o que diz respeito a essa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Nosso prêmio não está aqui, irmãos. Nosso prêmio não é daqui, a nossa coroa não é daqui. Nosso prêmio está na glória com Ele. A nossa salvação é o nosso prêmio. A consolidação, a consumação final da nossa salvação é nosso prêmio. Estar na glória para sempre com Ele é o nosso prêmio. Vencer o pecado e a morte, estar com Ele para sempre é o nosso prêmio. Amém, meu irmão? Enquanto esse dia não chega, enquanto estamos correndo a corrida da fé, nós somos abençoados. Deus nos prospera, Deus nos faz vencer, Deus nos faz virar, Deus nos faz avançar. Mas esse não é o nosso prêmio, esse não é o fim, esse é só um meio. Há um prêmio para o fim da nossa corrida. Há um prêmio. Há um prêmio. Nesse dia, que se chama hoje, alegre-se na sua salvação em Cristo. Amém?